Notícia urgente, Flamengo muda a rota e vai atrás do atacante do Al Hilal, Marcos Leonardo. Bora pro vídeo. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte na primeira segunda-feira do ano. Clubes voltando a trabalhar, mercado da bola aquecido. Brasileiros também em ação nos campeonatos europeus. Galera de olho na Copa do Mundo. Tudo isso é para daqui a pouco. Eu vou começar com a central do mercado. Emanuel Araújo. Flamengo quer um atacante, não desistiu do Caio Jorge, mas sabemos que agora tem um plano B. Exatamente, Escobar. Boa tarde para você que está com a gente no Globo Esporte. Olha só, enquanto rola essa novela Caio Jorge, já tem esse plano B, um novo ator nessa história. Marcos Leonardo, que você está acompanhando o gol dele ontem pelo Sauditão, vive boa fase no Al Hilal, mas interessa ao Flamengo. O fato é, o Flamengo ainda não apresentou uma proposta por ele, então a gente vai aguardar cenas dos próximos capítulos. Quem não precisa aguardar mais na Gávea é o Matias Vinha. Esse já está em Buenos Aires. Flamengo e River Plate entraram num acordo, ele vai por empréstimo com uma opção de compra. Ou seja, se o Matias Vinha jogar nessa temporada metade dos jogos do River Plate, ele vai ser vendido por cerca de 27 milhões de reais. Bom, o Marcos Leonardo, ele é um nome avaliado pelo Flamengo caso a negociação com o Caio Jorge não avance. É uma negociação muito difícil porque o Al Hilal pagou mais de 40 milhões de euros, se eu não me engano, pelo Marcos Leonardo. E eu sei que você, Hernan, e o Bruno Andrade têm informações sobre isso e bastidores. Existe um interesse, é uma negociação que está em andamento. Em que passo que está essa negociação? Porque o Flamengo ele insiste na contratação do Caio Jorge. Mas o Marcos Leonardo seria um plano B, podemos dizer assim? Como é que está essa situação? Assim, o Marcos Leonardo, ele... Vamos lá, vamos voltar aqui no tempo recente. Tá. São Paulo, quando tentou contratar o Marcos Leonardo tinha dado a palavra ao São Paulo que gostaria de jogar lá, não sendo aproveitado pelo Al Hilal. E tinha o interesse do Flamengo, tinha o interesse de outros clubes daqui e a porta foi fechada porque no momento estava uma negociação com o São Paulo, ponto. Então o que a gente ouve é, o Marcos Leonardo não é de hoje que Flamengo, que outros clubes do Brasil vão lá e perguntam condições e querem saber e tal. Só que agora a situação é um pouco diferente, porque o Marcos Leonardo ele está sendo aproveitado. Ele jogou ao lado do Darwin Núñez. São dois centroavantes e tal. Não, jogaram juntos os dois. Então existe do que foi diferente depois da Copa do Mundo de Clubes. O Al Hilal não estava com ele nos planos, até pela questão do número da vaga de estrangeiros para jogar. Então hoje a situação é bem diferente. O Al Hilal não só conta com o Marcos Leonardo, como quer mantê-lo nessa vaga de estrangeiros. Inclusive se livrando de outros jogadores figurões. Sim. O Bruno vai dar mais detalhes. Então hoje é muito difícil imaginar, mas o Flamengo tem grana se quiser comprar o Marcos Leonardo do Al Hilal. É verdade, tem. O Flamengo hoje está num outro patamar de negociação. Não à toa está batendo 40 milhões de euros aí numa negociação ou numa conversa com o Cruzeiro pelo Caio Jorge. Uhum. Então, assim, pode chegar a fazer uma oferta? Claro que pode, tem grana para isso. Mas a dificuldade que se tem hoje em imaginar uma liberação do Al Hilal para negociar o Marcos Leonardo, que é jogador que está dentro dos planos, é o que dificulta tudo isso, é o que faz com que a nossa apuração vá para um outro caminho em relação a ser uma alternativa do Caio Jorge hoje dentro do Flamengo, né, Bruno? Exatamente isso. O Marcos Leonardo é bem avaliado internamente no Flamengo, não é de hoje, como você bem disse. A questão é que, para além de ter custado caro, mais de 40 milhões de euros, ter um contrato superior a 5 milhões de euros por temporada, o que por mês daria ali ao Flamengo, supostamente ao Flamengo, ou eventualmente ao Flamengo, um contrato de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Enfim, é um preço significativo, por mais que o Flamengo esteja muito bem controlado financeiramente. O Marcos Leonardo hoje é titular indiscutível, juntamente com o Darwin Núñez. O Darwin é mais segundo avançado, segundo atacante, e o Marcos Leonardo é a referência. Ele é o artilheiro do Al Hilal no campeonato. O Al Hilal, no último fim de semana, passou ao Nasser do Jorge Jesus na liderança. Então, o momento é muito proveitoso para ele, é muito positivo para o Al Hilal querer negociá-lo. E você tocou no ponto que é importante. Há uma vaga em aberto, ou pelo menos até pouco tempo atrás se discutia uma única vaga para 2 jogadores. Ou era o Marcos Leonardo ou era o João Cancelo. O João Cancelo, lateral esquerdo, lateral direito português, que durante muito tempo foi o melhor ou dos melhores da Europa. Ou seja, o Al Hilal prefere liberar o João Cancelo, que é um craque,
que é um nome acima da média do futebol internacional, para manter o Marcos Leonardo. Então eu não vou dizer que é impossível, porque no futebol nada é impossível, Sim. mas é muito, muito improvável o Flamengo ter sucesso numa eventual investida, porque é muito caro. A nossa interpretação, e conversando com pessoas do Flamengo, é naturalmente que essa avaliação positiva em relação ao futebol do Marcos Leonardo, sim, é verdade, é um nome que é muito bem visto internamente, mas isso, na verdade, toca outros 2 pontos. É pressionar o Cruzeiro, pressionar o Caio Jorge, ou seja, o Cruzeiro percebe que o Flamengo começa a olhar para outros jogadores e talvez cause ali uma pulga atrás da orelha, se vale ou não vale a pena negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Então é para pressionar o Caio Jorge, se vai dar certo ou não, enfim, logo saberemos. Faz sentido que não faça, mas enfim. E o outro ponto é trabalhar em silêncio em busca de outro alvo. O Flamengo está no mercado em busca de um terceiro nome. Não é só o Caio Jorge, não é o Marcos Leonardo, é um terceiro nome brasileiro que joga fora do país. A gente tem aqui alguns nomes, mas não vamos largar esses nomes porque seria muita irresponsabilidade da nossa parte. Exato. O Andrew foi observado. Os outros nomes que a gente tem escutado que o Flamengo potencialmente tem interesse carecem de mais informações. Ao longo da semana a gente procura dar esses nomes, mas é isso. Desculpa monopolizar a conversa, mas o Flamengo trabalha com outros nomes mais viáveis nesse momento, para ser ali o substituto ou reserva de luxo do Pedro. Nação, antes de prosseguir com a notícia, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A informação é a seguinte: Marcos Leonardo no Flamengo, ainda de olho em Caio Jorge, o clube amplia a busca por um atacante. O atacante do Al Hilal interessa o clube carioca, que não formalizou uma proposta ainda, mas continua sonhando com o atacante do Cruzeiro. Depois de receber as negativas por Caio Jorge, o Flamengo ampliou as buscas pela contratação de um atacante. O atual plano B do clube é o Marcos Leonardo, do Al Hilal, que indica uma mudança de perfil buscada pela diretoria. Ainda não há proposta formalizada pelo jogador e ao clube saudita, apenas um interesse. Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo tem 22 anos e passou também por Benfica até se transferir pelo Al Hilal em 2024. O Flamengo estuda possibilidades de negócio e entende que os valores estão na mesma faixa de valores oferecidos pelo Cruzeiro, entre 25 a 35 milhões de euros. Eles acreditam que pode fechar com o Marcos Leonardo. Nos últimos dias, o clube mineiro recusou uma oferta do Flamengo por 24 milhões de euros e mais o Cebolinha pelo atacante. O Flamengo também ofereceu uma mais-valia de 10% caso vendesse o Caio Jorge para o exterior. O 10% seria do Cruzeiro, mas mesmo assim o presidente do Cruzeiro rechaçou a negociação. Características diferentes. Caio Jorge se tornou prioridade do Flamengo porque reúne características pedidas pelo Felipe Luiz. Aquelas características que todo mundo conhece: o jogador de atacar o espaço, pressionar lá em cima a defesa adversária, fazer umas movimentações de facão para poder receber essa bola na frente e finalizar a jogada. Características essas que o Marcos Leonardo não tem. As características dele são muito próximas do Pedro. Ele não é aquele jogador muito de atacar espaço, ele é um jogador mais central, mais de referência, estilo Pedro, mas mais baixinho, mas é um jogador que tem muito poder de finalização, uma média de finalização de 3 finalizações por partida. É um jogador de extrema qualidade e jovem que pode haver ainda uma futura venda. Então, se o Flamengo chegar a pagar 30 a 35 milhões de euros no Marcos Leonardo, não vai ser dinheiro jogado fora, porque ainda conseguirá fazer uma grande venda com o jogador. Mas era isso, nação. Deixa nos comentários qual atacante você contrataria, Marcos Leonardo ou Caio Jorge. Deixa nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!